Olá, sejam muito bem-vindos. A comunicação é uma das mais importantes ferramentas para a liderança. E para o empreendedor, precisa se comunicar e muito bem, ainda mais num cenário em constante transformação e no mundo digital desafiador. Esse é o assunto da entrevista de hoje com Miriam Moura, consultora da oficina Consultoria, consultora associada e que escreveu o livro, juntamente com Patrícia Marins, Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão, que tem experiência de mais de 2 décadas de capacitação de gestores públicos e altos executivos. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso e esse é um tema que ele é fundamental para quem está nos acompanhando, empresários, empreendedores. Por que para o empreendedor, para a liderança, para quem está em função de liderança, é fundamental saber se comunicar? Olha, eu diria que é crucial. Hoje em dia, nesse nosso mundo hiperconectado, e daí o título do livro, a comunicação é a ferramenta mais poderosa. A comunicação é poder hoje. E não só a comunicação forma, você saber falar, saber como falar. Isso é importante sim, e muito. Mas é preciso também muita estratégia de conteúdo, muita análise de contexto. Então, daí surgiu a ideia nossa, esse projeto de transformar em narrativa, compartilhar tantas experiências, tantos laboratórios que se fez ao longo de duas décadas. São mais de 12 mil porta-vozes treinados. Não sei precisar em horas de treinamento, de formação mesmo. É um reskilling para empreendedores, empresários, gestores públicos, privados, entender seus públicos, saber se relacionar com seus públicos, saber entender a dinâmica, porque as coisas não são estanques, O nosso mundo hoje, ele é bunny e VUCA, Ele é incerto, ele é volátil, ele é não linear, que para mim é um dos desafios. Então é preciso você, cada vez mais, as chamadas soft skills que são valorizadas. Hoje, quanto as maiores empresas, Rodrigo, elas na hora de contratar, não só seus CEOs, mas seus colaboradores, elas não olham mais para cursos, para formação, e sim para as habilidades sociais, habilidades comportamentais, chamadas soft skills, Hoje é relação, é saber se relacionar. E a comunicação, a gente nasce se comunicando, Então... Agora, que interessante, porque são 12 mil experiências com 12 mil gestores, líderes que têm função essencial de porta-voz. Agora, eu estava imaginando aqui, a gente estava falando de um mundo não linear, das transformações, Imagino como foi trabalhar durante todo esse período no mundo em constante transformação. Então, dá para dizer que esse tipo de treinamento é um treinamento que é necessário ser contínuo, não ser estanque, como a gente estava conversando, que as coisas mudam a toda hora? As coisas mudam, as coisas evoluem. Então, hoje, a doutrina que estuda crises, ela aponta para crises contínuas, crises de longa duração. E isso pressupõe um novo método de gestão de crise. Crises repentinas, como a da Covid-19, exigem ação, exigem você agir rapidamente, mesmo correndo um risco maior de errar. Mas no nosso dia a dia, você precisa de resiliência. Essa é também hoje uma grande ferramenta para gestores. Saber, existe até uma palavra que ganha um contexto novo, que é adaptabilidade. É você se adaptar a todo momento, se reinventar, entender o que é mais importante, saber fazer decisões. E sem uma comunicação, você não consegue. É fundamental, ainda mais nesse mundo aí que está em transformação, como a gente estava falando. Agora, é uma comunicação necessária também no ambiente de redes sociais, Imagino para gestores que precisaram aprender a lidar com redes sociais, começaram no mundo sem essa ferramenta, sem esse tipo de comunicação com o público e hoje em dia precisam se posicionar nas redes, Qual é o tamanho aí desse desafio? O desafio é o mundo, O mundo hoje é multimídia. Esse é um dos capítulos do livro. O nosso livro
que Patrícia e eu começamos o projeto surge há alguns anos antes da pandemia, portanto, a gente atravessa a pandemia com ele. Nesse meio tempo surge a fake news, né? Surge não, a fake news é um processo de séculos, mas ela começa a se fazer mais onipresente, digamos assim. Então você tem redes sociais, uma expansão avassaladora, hoje é o nosso novo normal, né? Com fake news. Então você tem aí uma ferramenta até de geopolítica em termos de poder. Então o nosso livro, a gente também se dispõe a trabalhar um pouco o que hoje se chama letramento para as mídias, né? As mídias, até a gente, que nós profissionais de comunicação, alguns em televisão, outros em rádio, hoje é tudo misturado. Então você precisa sim conhecer as especificidades da mídia TV, da mídia rádio, da mídia jornal impresso, mas também precisa entender que elas acontecem juntas. Então é um constante, assim como é um lifelong learning, né? A gente está sempre aprendendo. Agora estamos entrando na inteligência artificial, que faz parte já do nosso dia a dia, embora a gente não perceba, e faz parte da nossa maneira de consumir e produzir informação, comunicação, né? Agora, a gente entrou num contexto aí que ele é importante, né? O gestor, o líder precisa entender como lidar com esse processo, que é o processo de gestão de crise, né? Como se posicionar. E aí é algo que tem muito a ver com comunicação, né? A resposta que você vai dar quando a crise surge, né? Muitas vezes de forma inesperada, aliás, na maioria das vezes de forma inesperada, como a crise da pandemia. E como é que é o processo de comunicação, de posicionamento e como o gestor precisa estar preparado para esses momentos de crise? Existe toda uma ferramentas que a gente chama, né, de gestão de comunicação. Nos nossos treinamentos, que é uma gestão de comunicação? É você acompanhar tudo que é dito sobre você, sobre a sua empresa. Isso é a reputação. Aí surgem as crises. Se você faz o que a gente chama de dever de casa, você acompanha, monitora redes sociais, tudo que é dito, se o que dizem sobre você corresponde à sua empresa, à sua carreira, à sua reputação, se não é preciso atuar para corrigir, para não deixar que vire verdade, porque hoje, se antes isso virava em 2 dias, hoje são segundos e virou verdade, vai para o mundo, né? Então, a gestão da crise, ela começa muito antes. Tem uma questão no nosso livro que é um diferencial, que nos orgulha muito. Durante a pandemia, todos nós em casa, nós em uma semana passamos a ministrar treinamentos virtuais para executivos do Brasil inteiro, e nós seguimos uma linha de um estudioso francês, o Dominique Volton, um autor. Ele tem vários best-sellers, mas eu acho que o mais consumido é informar, não é comunicar. O informar é você colocar uma informação no site, jogar uma nota no site, isso você está informando, mas você não está se comunicando. E durante a pandemia, a gente entrou em contato com ele mora em Paris, e ele nos concedeu uma entrevista exclusiva, que faz parte do livro, na parte do contraditório. O capítulo é a prática do contraditório, que é outro dilema, né? Você precisa, no debate público, gestores, empresários, líderes precisam também participar, né? É uma dinâmica. Então, o livro tem o Caio Túlio na parte de multimídia. Não quero dar spoiler, mas é um livro, levamos alguns anos, mas ficou muito... A gente compartilha a experiência, então é um livro também empático nesse sentido, né? E eu quero trazer um tema aqui que está muito sendo discutido agora, que é a cultura do cancelamento.
Então, quando a gente falava que na comunicação existe inclusive um risco embutido, hoje em dia, com a cultura do cancelamento, uma declaração mal dada pode sentenciar ali o fim de uma empresa. Então, existem riscos embutidos na maneira ou na forma que o líder se comunica? Sem dúvida, e muitos. Num dos textos que se escreveu para o livro, a gente lembra até do poema do Vinícius: são demais os perigos dessa vida para quem precisa se posicionar no espaço público, e é isso que a gente lida. É um dever de casa constante. O bom porta-voz, primeiro ele fala pela empresa, ele é a empresa. Então, nem sempre é a opinião dele, né? Por isso é o papel de porta-voz institucional, que é uma questão que no Brasil não é muito bem compreendida. Nos Estados Unidos existe o papel do porta-voz como de fato ele é, né? Aqui tem algumas variações, nem mesmo no poder público se tem essa tradição, mas no ambiente corporativo ela é inerente ao CEO. Existem muitas dúvidas, por exemplo, Rodrigo, numa crise, numa empresa, quem faz a gestão da crise? É o presidente, é o CEO ou é algum diretor? Existem muitas maneiras de enfrentar. É preciso, aí trata-se disso no capítulo Crise, como evitar. É um aprendizado constante, que muda, inclusive, com um país está num ambiente polarizado. Isso também traz novos desafios, né? Então, eu gosto de falar que é necessário uma análise de contexto online, em tempo real, quase uma análise SWOT, custos e benefícios. Então, você entender teu público a cada evento. Você precisa conhecer o evento e para quem é o teu interlocutor, porque aquela comunicação ela só vai acontecer, o ato de se comunicar, se o seu interlocutor entendeu a sua mensagem exatamente como você gostaria que ele entendesse. Aí você tem uma comunicação. E o tema é riquíssimo, a gente vai falar muito de comunicação aqui, comunicação de crise, como o porta-voz deve se portar e como o líder deve se comunicar, porque hoje estamos entrevistando Miriam Moura, consultora da Oficina Consultoria, consultora associada, que escreveu juntamente com Patrícia Marins o livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. Então não saia daí, a gente volta já para falar mais de comunicação, liderança, para você que é empreendedor, empresário. Voltamos já. Voltamos com a entrevista hoje com Miriam Moura, consultora associada da Oficina Consultoria, jornalista, que escreveu, juntamente com Patrícia Marins, o livro Muito Além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão. E a gente falava aqui no primeiro bloco sobre situações de crise, como se portar, como se comunicar no momento de crise. E aí a gente trouxe aqui um tema que é muito vivo neste momento, né? Que é da polarização. E falávamos também da cultura do cancelamento, então a gente viveu aí nos últimos meses uma espécie de fla-flu nas redes sociais. Olha, se uma empresa patrocina tal veículo, está associada a um campo político, aí pede lá para cancelar, para sair. Como se posicionar e como se comunicar num ambiente que está ainda extremamente polarizado? Esse é um tema muito atual, muito recente, né? A gente acompanha muito, eu diariamente leio umas 8 newsletters do mundo inteiro voltadas para isso. Hoje o maior dilema de líderes corporativos é o chamado capitalismo acordado, né? O woke capitalismo. Devo falar? Devo me posicionar? Existem algumas tendências, né? Espírito do tempo, o alemão tem uma palavra que define isso, Zeitgeist, que nós vivemos numa era de transparência, então existe essa expectativa. Quanto mais poderoso um líder, mais ele deve saber se posicionar com cautela, né? Mas isso ainda é muito polêmico. Em ambientes polarizados,
o que se recomenda é uma alfabetização de mídia. Preste atenção a quem você vai consumir, porque neste meio todo, na chamada ciência da comunicação, a gente sabe, esse é um outro tema do livro, um neurocientista, o Miguel Nicoleles, fala sobre isso. Nós, humanos, tendemos a acreditar em quem pensa parecido conosco, as chamadas bolhas das redes sociais. Então, é um perigo, né? Porque você acaba acreditando em muitas coisas que são absurdas, dependendo. Então, se posicionar, mas com cautela e sempre procurando se situar, fazendo uma análise de contexto, né? Porque isso no papel do porta-voz institucional é ainda mais complexo, porque ele não fala por ele não dá opinião pessoal, ele dá opinião pela organização, pela instituição, né? Ele fala em nome de 10 mil, 1.000, 100 mil colaboradores, né? Um dos entrevistados do nosso livro é um juiz gaúcho, mas que dirigiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é algo em torno de quase 15 mil juízes da justiça, dos tribunais de justiça, juízes de primeira instância e desembargadores. Imagina você falar por 15 mil vozes de diferentes estados, com diferentes visões de mundo, diferentes matizes ideológicos, mas você fala você é a instituição. Então são aprendizados. Um outro entrevistado, ele é da Fenafisco, que durante anos tentou aprovar no Congresso a reforma tributária. Esse é né? Quando você se posiciona no espaço público, no debate, você entra na arena do debate público, você tem que saber se posicionar, se situar, analisar, dar seus recuos, quando for o caso. Um pouco uma metáfora, uma analogia com a arena do debate público. E são desafios enormes, né? Por isso tem que ter treinamento, capacitação, treinamento contínuo, ainda mais nesse mundo de constantes mudanças. Agora, para o líder também se comunicar internamente, né? Se comunicar com os seus colaboradores, né? Porque é fundamental que essa comunicação exista e como o líder deve se portar nesse ambiente que é dentro das corporações. Super interessante essa sua pergunta, Rodrigo, porque a pandemia, o nosso período, né, em casa, alterou completamente essa realidade. A comunicação interna, que durante muitos anos a gente chamava o patinho feio da comunicação, ela hoje é fundamental, porque os colaboradores é que formam a cultura organizacional, a cultura corporativa, que é um valor que as empresas têm que ter. As empresas que se dizem sustentáveis, que seguem o conceito, né, ESG, de social, governança e meio ambiente, elas precisam, hoje as pessoas, principalmente as gerações mais jovens, elas não trabalham pelo salário, pela empresa, pela marca. Eu quero muito trabalhar no Google. Você trabalha com empresas que compartilham dos seus valores. Os consumidores compram produtos de empresas das quais compartilham com seus valores. E isso só vai num mundo hiperconectado, numa sociedade da informação, cada vez vai ser mais, né? É verdade. Agora, tem aquele momento em que é fundamental ter uma comunicação, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: não se comunicar também é tomar partido, é tomar uma decisão fundamental. O fato de quem não se comunica também é uma decisão importante, muitas vezes? Sim, é uma estratégia. Você precisa, às vezes, não falar. Ao não falar, ao tomar a decisão de não falar, você está assumindo uma posição de comunicação. Eu gosto muito de usar metáforas para fazer entender. Imagina um operador de som. Aqui na Band deve ter muito, né? Aquele que modula os agudos, os graves. É assim uma gestão da comunicação.
Tem horas que você precisa, o porta-voz, o líder, ele precisa saber identificar quando determinado tema não está sendo bem compreendido ou tomou um viés que não é o viés que ele acredita, não é o viés verdadeiro. Então, ele precisa ir lá e corrigir. É um trabalho árduo, é um monitoramento constante, você vai sentindo o calor, como dizem, né, os profissionais, o calor das redes, um mapa de calor, você vai atuando, conserta aqui, responde ali, entende de onde veio aquele viés, porque a gente vive em bolhas. Essa que é a verdade, né? Muitas pessoas não se dão conta, mas vivem em bolhas. Você consome e você vai se nutrindo daquele viés. Esse é o nosso mundo hoje. Multicanal, multimídia, omnichannel, como se diz, né? No jargão da nossa... Ainda mais agora com o famoso algoritmo, né? Então, Exatamente. Se você está acostumado a frequentar um ambiente virtual, você vai receber informações daquele ambiente virtual. Agora, eu tenho certeza que muitos empreendedores estão nos ouvindo aqui, achando muito interessante, mas perguntando o seguinte: olha, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de comunicação, mas eu cheguei em uma posição de liderança. É possível treinar? Quem não tem muita familiaridade, de repente até não tem muita, vamos dizer o seguinte, vocação, né? Nós que somos do ambiente da comunicação, a gente sabe que, enfim, há habilidades e que às vezes as pessoas nascem com elas, mas aquelas pessoas que têm mais dificuldade de comunicação e chegar numa posição que é importante se comunicar, é possível treinar essa pessoa? Perfeitamente. Eu gosto de lembrar do exemplo do Obama. O Obama é um dos maiores comunicadores, né, de todos os tempos. O Obama, no livro dele, A Terra Prometida, ele diz que fazia media training todos os dias durante a campanha. Às vezes é treinar no espelho, mas mais do que isso. E aqui estamos falando, Rodrigo, da forma, que é fundamental. Né? A voz, a postura da voz, como você se posiciona, o gestual, né? Porque a comunicação hoje, o nosso cérebro, ele é visual. Né? A comunicação não é mais textão há muitas décadas, mas também é. Então, a forma é importante, mas você precisa ser harmônico com o conteúdo. E aí é análise de cenário. E aí é treinamento. Treinamento. Entender que há essa necessidade e tem, claro, empresas habilitadas com experiência que você pode procurar. Agora, mídia digital. Eu quero tocar nesse assunto, mas antes, por favor, pode complementar. Não, é porque eu lembrei de uma oficina prática. Os nossos treinamentos são um programa teórico que a gente desenvolve para cada turma, são treinamentos, são turmas, né, em company. E a gente tem uma oficina que surge no Vale do Silício, o Elevator Pitch, que é aquele jovenzinho que tem um projetinho e não consegue chegar no grande investidor. Então, ele aproveita 20 segundos no elevador para vender seu peixinho, seu projeto. A gente adaptou para o Elevator Speech. Então, o porta-voz, o executivo, ele tem 1 minuto para passar sua mensagem, seja ela qual for. Anunciar um novo programa, pedir, convencer um público, é muito interessante e eles adoram. E eu gosto, eu vou aumentando o desafio à medida que eu vejo que o porta-voz já tem mais treino. Antes, normalmente ele escolhe um tema do dia a dia, da profissão dele, da empresa dele. Ou a gente escolher um que seja difícil para ele falar. Então, isso é um exercício de síntese, de passar uma mensagem direta que vai para o mundo, né? De olhar nos olhos do seu público e falar. É muito interessante. É muito em linha com o que a gente estava falando aqui, que é mídia digital, porque a comunicação de mídia digital ela é rápida, ela é concisa, tem que gerar engajamento, então tem que ter aquele tiro certeiro, né, para alcançar o público. Mas vamos prestar serviço aqui para você que tem interesse em conhecer mais, em estudar esse assunto de comunicação para a liderança, para a porta-voz, muito além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão, um livro de Miriam Moura, que é consultora associada,
da consultoria, da Oficina Consultoria, e escreveu esse livro juntamente com a Patrícia Marins. Para quem tem interesse, como pode ter acesso ao livro, onde pode procurar e adquirir aí um exemplar? Bom, o livro ele é lançado em São Paulo e em Brasília, no intervalo de uma semana, e depois em outras capitais. A editora é a ABERJ, Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, e ele pode ser comprado nas livrarias onde serão feitos os lançamentos, que é a Livraria da Vila, do Shopping JK, em São Paulo, e Livraria da Travessa, aqui no Casa Parque, em Brasília, ou diretamente no site da ABERJ, tanto o livro impresso como digital. Que é fundamental hoje em dia, né? Ainda mais para os nossos empresários aí que estão sempre conectados. Um tema muito rico, com certeza a gente vai ter mais oportunidades de conversar sobre esse assunto. Eu quero agradecer a jornalista, a consultora Miriam Moura pelo bate-papo e já deixar aqui convites para novas entrevistas. Obrigada, foi um prazer conversar com você, Rodrigo. Prazer é todo nosso. Eu quero agradecer principalmente a você que acompanhou aqui a entrevista no canal Empreender e, claro, já deixar convites para novas entrevistas. Muito obrigado. Até a próxima.